começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje nós vamos discutir um tema muito importante, que é o tema da literatura. A literatura engajada, a literatura que se expressa também como política. Essa literatura existe, não existe, toda literatura é política, é esse o debate que nós vamos fazer aqui hoje com o nosso querido professor Rampinelli, que é aqui do IELA, e com a presença muito honrosa desse importante escritor catarinense que é o Amilcar Neves. Então, com eles nós vamos fazer esse debate. Começamos contigo, Amilcar. Literatura é política ou a literatura é um espaço fora desse universo político? Bom dia, eu queria agradecer a oportunidade de participar do programa, inclusive convidado pelo Valdir e com o apoio da Elaine Tavares. A literatura é política, inclusive a literatura de entretenimento, a descompromissada, ela está fazendo política porque ela está desviando as pessoas de refletirem sobre a sua realidade. Então aqueles livros de água com açúcar, que falam de príncipes europeus, princesas, né? O roteiro é sempre o mesmo. Inclusive, eu cheguei a comprar uma vez e li uns 3 desses livros que vendiam em banca, Júlia, mas não sei o quê, né? Para ter uma ideia do que era aquilo, e aparentemente vende, né? Porque publica muito, né? Então é sempre um roteiro, né? Tem um cara que é o príncipe, tem a moça que é pobre, coitada, é pobre, mas é honesta, é pobre, mas é honrada, é pobre, mas é virgem, né? E passa uma série de dificuldades, aí eles se encontram, se apaixonam, mas daí eles se separam, porque vem uma malvada bruxa que separa os dois, né? E peripécias depois terminam todos felizes. Mas não terminam nem na cama, né? Só terminam felizes, né? Eventualmente dão um beijo final. Então isso é uma literatura engajada, apesar de tudo. Porque tira dos teus problemas, né? Eu acho que é importante tirar os problemas, mas fazer com que as pessoas reflitam sobre eles, né? Se eu leio, eu estou saindo da minha realidade, mas inclusive para poder olhar criticamente a minha realidade, né? Então a boa literatura de qualidade, ela vai ter esse papel, né? De te envolver, de te levar ao longo de uma certa história, acompanhando determinados personagens, mas te trazendo uma visão crítica. Ou seja, uma literatura que faça doer, que a gente saia até com raiva, né? Não da literatura, não do livro, mas da realidade que a gente está vivendo. E tu achas que a coisa de exacerbar a realidade também pode provocar uma alienação? Falo, por exemplo, do caso do folhetim novelesco, né, que muitas vezes, por exemplo, a Globo tem ido muito por esse caminho, né, de fazer a realidade muito ampliada. Isso pode também levar à alienação? O que te parece? Pois é, esse folhetim novelesco, né, a telenovela, é literatura ou não é literatura, né? Daí a gente parte também para que é uma discussão que muitas vezes ocorre, né? A peça de teatro é literatura ou não é literatura? Eu acho que a peça de teatro, texto teatral, texto dramático, ou ainda que seja humorístico, ele é literatura. E, por analogia, eu devo entender que a telenovela também seja uma forma de literatura, né? Que às vezes inclusive promove música, promove livros, né? E traz também discussão de problemas, né? Não fosse isso, não haveria tantas críticas muitas vezes, tantas censuras muitas vezes, né? Especialmente no passado, de que olha, não pode beijo homossexual, isso não pode, né? É uma luta tremenda, né? Eu acho que ela abre a visão, abre horizontes para esse tipo de reflexão, especialmente porque ela tem um alcance muito maior, certamente, do que os meus livros. E aqui no Brasil a gente tem alguns escritores que, por serem engajados politicamente, por mostrarem a realidade, acabam também sendo jogados no escanteio, né? Sim. Sim. Por exemplo, Lima Barreto. Sim. Isso também acabam sendo deslocados porque começam a mostrar coisas que não interessam, né? Começam a questionar valores dominantes, e isso aí acaba trazendo esse tipo de... E também a gente não sabe, na verdade, quais são os elementos que fazem com que um autor ou uma obra, um livro, ou uma série de livros de um determinado autor, virem consumo, virem objeto de desejo, virem produtos de admiração, né?
Então, temos o Lima Barreto, temos o Machado de Assis, que eram contemporâneos, né, negros os dois, um consegue destaque e o outro, né? Por quê? Eu não sei, até porque eu não sou da área, né? Eu sou só escritor, né? O máximo que eu chego na área de literatura, de letras, é o fato de ser escritor. Parte teórica eu realmente não tenho, eu não fiz nenhuma formação nesse aspecto. E tu, Rampinelli, o que tu achas disso, né? Quer dizer, esse escritor que não aparece, esse escritor que fica jogado, tem a ver com a política? Claro, todo aquele que escreve faz literatura, e todo aquele que faz literatura tem posições políticas, não existe ninguém neutro quando escreve. Você escreve tendo um objetivo, de chegar na pessoa e levar a sua cosmovisão. Então, é uma atitude política. Agora, você falava em Lima Barreto, Elaine e Amilcar. No livro Impressões de Leitura, ele trabalha exatamente a literatura militante, que ele toma de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz lembrava que os autores franceses tratavam da realidade, ao passo que os portugueses, muito mais da vida amorosa. E aí o Eça vai dizer, os franceses fazem literatura militante, os portugueses não tanto. E o Lima, nesse aspecto, ele faz uma literatura bastante militante. Ele se contrapõe na escrita dele, o rico, o pobre, o morro, Copacabana, as revoluções, o nacionalismo, a herança, que não deve passar de pai para filho, o gênero. Critica muito, por exemplo, Berta Lutz, que vai dizer o seguinte, é uma burguesa que não trata da emancipação da mulher. A verdadeira emancipação da mulher vem de baixo para cima, e não de cima para baixo. Então o Lima, nesse aspecto, ele é bastante contundente. Eu diria, é uma literatura militante, é uma literatura engajada, e como disse o Amilcar, é uma literatura que incomoda quem lê. Não à toa, nas universidades, ele não tem muita entrada, como tem o Machado de Assis. Tanto é que o José Lins do Rego, num dos escritos, chama o manso Machado de Assis e o rebelde Lima Barreto, porque ele se contrapõe à sociedade. A verdade é que ele era negro, pobre, periférico, alcoólatra, vivia à margem praticamente da sociedade, teve que ser internado. Era um marginal. Um marginal da época. Mas eu gosto de contar que quando ele é velado, está morto, tem muitas pessoas ali do morro homenageando ele, e chega alguém desconhecido, que pegou flores aí pelo caminho e põe flores no caixão dele e dá um beijo na testa. Aí a família fica espantada. Quem é este cara? Quando a pessoa se retira, um da família pergunta, quem é você? E ele diz o seguinte, eu sou um que li tudo o que ele escreveu e ele tratou da vida dos desgraçados da terra. E eu sou um desgraçado. A gente lê Machado, são os dramas individuais, né? Muitas vezes mais burgueses, né? E, enfim, Aloysio de Azevedo com o Cortiço. Eu sempre falo que o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, foi o livro que abriu a minha cabeça para o jornalismo, né? Quando eu li aquele livro, tudo que eu queria na minha vida era escrever parecido com aquilo, pelo menos. De retratar aquela realidade, né? Da vida real, né? Mas é isso. Mas a gente vai terminando esse primeiro bloco, já voltamos, fica aí. Aníbal Quijano é um sociólogo peruano que nasce em 1928 e nos trouxe uma das obras mais importantes e mais criativas para entender a colonialidade como processo latino-americano, como processo peruano, mas também como um fenômeno do mundo contemporâneo. Ele vai analisar a estrutura da colonialidade durante
a colonização europeia no nosso continente, mas também depois das guerras da independência e na constituição das repúblicas na América Latina e o Caribe. Talvez um dos elementos centrais no pensamento dele é a definição de colonialidade como uma estrutura de poder que se mantém após a queda formal do processo colonial e que se reinventa e se reelabora. E ela significa um processo muito violento de destruição da ideia do outro, portanto, o colonizador vai ter um processo interno, subjetivo, doloroso de autodestruição da sua própria identidade para assumir a identidade do colonizador como identidade própria e reelaborar a partir disso um conjunto de relações de dominação e de poder. Ele vai analisar não apenas a colonialidade como um fenômeno subjetivo, mas também como um fenômeno político e inclusive como um fenômeno que vai impactar as formas de produzir conhecimento e os mecanismos e as estruturas de conhecimento. A obra dele não está apenas limitada a um balanço teórico, mas também a uma influência muito forte que ele tem tido no final do século XX de reorganização do movimento indígena na América Latina. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre literatura e política. E a gente está aqui com a presença do Amilcar. O Amilcar, além de ser um dos mais importantes escritores de Santa Catarina, ele nessa sua obra, né, que ele já tem uma obra, né, a parte cronista dele é muito conhecida, né? Porque escreveu em jornal e tal, né? Então, essa coisa também da crônica, né? Ser essa narrativa do dia a dia, né? Eu lembro, por exemplo, do livro do Balzac, que também é um livro que influenciou muito a gente que é jornalista, que é o Ilusões Perdidas, né? Que conta a história de um cara que chega em Paris, para quer, enfim, entrar na sociedade, e ele vira um escritor que faz a crítica das peças, dos livros e tal. Então, essa relação literatura e imprensa, como é que tu observas isso, Amilcar? Tu que escreveu para jornal, né, que é um veículo bem mais popular, digamos assim, né, e também a própria relação do jornal com a literatura. Bom, eu queria abrir um parênteses para dizer que eu me sinto muito à vontade de estar aqui, até porque a primeira viagem internacional que eu fiz era uma viagem pela empresa onde eu trabalhava, uma convenção que haveria na República Dominicana. Então, a primeira vez que eu saí do país, eu vou parar na República Dominicana. Só que havia essa possibilidade, eu emendei férias e fiz questão de fazer o seguinte roteiro: México, Guatemala e Peru. Eram os três grandes povos, a sede dos três grandes povos pré-colombianos, né? Os astecas no México, os maias na Guatemala e os incas no Peru. E procurei conhecer um pouco disso. Nessa ocasião, eu já escrevia para jornal. Passei um tempo escrevendo para o jornal Estado, cerca de 2 anos, e depois no jornal Diário Catarinense por, 20 anos, Primeiro substituindo o Flávio Cardoso ou o Sérgio da Costa Ramos, quando eles entravam de férias, e depois eu assumi uma coluna, me deram uma coluna própria, né? E essa viagem, evidentemente, me trouxe material para algumas crônicas que eu publiquei no jornal. Uma, inclusive, sobre a Guatemala, era o tempo, o Somoza estava para cair, né? E durante a viagem, que eu estava na Guatemala, ia para o Peru, e eu resolvi pegar um voo pinga-pinga, só para passar em vários países da América Latina, né? da América Central. E a ideia era o seguinte: cheguei em São Salvador, em El Salvador, capital de El Salvador, e saí. Mas não podia sair. Não vai dar tempo. Mas deixaram sair, né? Eu saí, cheguei no aeroporto, já estavam chamando, última chamada no embarque. Voltei correndo. Mas eu disse, não vai dar de fazer isso nos outros países, né? Passa em Manágua, entra, sabe quem tem que sair, entra quem tem que sair, todo mundo sentado, de repente entra um bando de gente, jovens, nicaragüenses, evidentemente, que estavam sendo expulsos do seu país pelo ditador Somoza, né? Do meu lado sentou uma garota, né? Começamos a conversar,
e cheguei a fazer uma foto dela, que ela me permitiu, e ela me contando as histórias deles lá na Guatemala, né, da perseguição do governo, e eles estavam indo para a Venezuela, né, deportados do seu país para a Venezuela. E ela me mostra um jornal, que eu também fotografei o jornal, de um garoto de 10 anos que fazia comícios contra a ditadura do Somoza na Nicarágua, e que foi morto pela polícia. Foi fuzilado pela polícia num evento desses, né? Ela fala também do irmão dela, que era engajado na luta anti-guerrilheira, contra a ditadura. Aí o irmão foi morto. O pai dela, que era funcionário público de carreira do governo federal, também acabou morto e não tinha participação política nenhuma, e ela e a mãe tiveram que... teve que fugir teve que fugir, foi deportada do país. Isso gerou crônicas, mas enfim, eu só queria fazer esses parênteses para falar dessa minha satisfação de estar no IELA, né, de estudos latino-americanos, que é algo que sempre me atraiu muito, né, e mostrar já também que isso gera crônicas, evidentemente, né, e especificamente no meu caso, o exercício semanal da crônica que eu fazia, às vezes diário, quando substituindo o Flávio ou o Sérgio da Costa Ramos, dá uma visibilidade muito grande. E já dava no tempo do Estado, que eu comecei a publicar no Estado em 78. Houve uma passagem de 3 ou 4 crônicas em 65, quando entrei na universidade, né, sob pseudônimo, porque eu não me sentia à vontade, fazendo engenharia, publicar crônicas no jornal, porque me parecia que o negócio seria muito esquisito, né? Mas depois, em 78, eu começo a publicar semanalmente, e é aí, nessa época, que eu publico essas crônicas sobre a Nicarágua. Durante um ano, me deu uma visibilidade tão grande, que em 79 eu publico meu primeiro livro, que é um livro de contos, e foi o maior lançamento de livro que eu tive, que encheu de gente por causa do jornal. Um ano de jornal, publicando uma vez por semana, e era um negócio bagunçado, não tinha um lugar certo, cada dia estava num lugar diferente. Tanto é que 2 crônicas da Guatemala, que eu publiquei no mesmo dia, mandei para o jornal no mesmo dia, só, publicação num dia, publicação no outro, que era exatamente sobre essa moça e sobre a situação da Nicarágua. Eles, com fotos, eles juntaram as duas, publicaram junto, mas lá no meio do jornal, sem qualquer... Como se fosse uma matéria. Como se fosse uma matéria, com fotos, né? 2 textos de crônica, né? Então, perdido lá. Independente disso, me deu uma visibilidade muito grande. Legal, E tu, Raminelli, o que tu acha dessa relação jornal e literatura? Olha, jornal e literatura, principalmente o jornal impresso em papel, maravilhoso. Lembro sempre que a Revolução Mexicana, um dos motivos do início dela foi o jornal Regeneración, dos irmãos Flores Magón, que era lido por poucas pessoas, porque a maioria era analfabeta, mas alguém lia para os outros. E o jornal falava da vida, a crônica da vida. Tanto que o camponês que escutava aquela crônica lida dizia: com este eu vou até o final, as últimas consequências. O que significava? Pego em armas para derrubar este governo, para mim ter a terra, porque sem terra eu não vivo. Sem dúvida nenhuma, a crônica é espetacular. Isso que o Amilcar fala, dá para o leitor sempre a possibilidade de ler no dia seguinte algo da vida dele. No tempo que eu fiz o meu mestrado no México, a crônica eu lia todo dia, dos grandes cronistas mexicanos. E a gente esperava o jornal, tanto é que tomava café, ia na banca que ficava muito perto para comprar o jornal para ler a crônica. Claro que com a digitalização se perdeu muito isso, né? Você praticamente quase não compra mais jornal. Mas por que o cronista é importante? Porque ele mostra as entranhas da sociedade, do dia a dia, dos conflitos, das lutas de classes, dos confrontos. E isso é muito importante, porque tudo bem, você lê hoje via celular, via computador, mas não é ser antigo, mas pegar um jornal e ler uma crônica é muito prazeroso.
E o livro nunca vai acabar, Elaine. Nunca vai acabar. O Amílcar falava dos astecas. Os astecas tinham literatura. A literatura náhuatl e estava nos livros deles, os códices. E eles tinham um livro em casa, e o livro era popular. Não era só do rei, do sacerdote ou do nobre, não, popular. Tanto que o livro dos astecas contavam da vida deles, do meio ambiente, da história, como curar uma doença. Por isso, havia uma relação muito grande. Isso é muito antigo na América Latina. E hoje com o advento da internet, a pessoa tem que procurar o cronista, né? Ele não está mais, quer dizer, tu comprava o jornal e ali estava, né? Hoje não. E o cronista, além de tudo, dessa coisa de trazer a coisa do dia a dia, ele também ele é uma espécie de desenhista da cidade, né? Porque ele consegue trazer os personagens da cidade, ou seja, ele consegue dar aquele panorama da vida dessa cidade que a gente vive e sofre, né? A crônica ou criar um personagem, né? Ou criar, né? Mas um personagem que acaba sendo universal, né? E que retrata um ou outro. Mas enfim, a gente já volta. Fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre literatura, engajamento, militância. E a gente aqui no Brasil, né, Amílcar, temos muitos escritores, né? Vem lá José Lins do Rego, já falamos do Lima Barreto. O Fonseca. O Rubens Fonseca com as suas crônicas, o Luiz de Azevedo, enfim. E aqui em Santa Catarina também, né? A gente tem o Flávio Cardoso, que tu já citaste, tem a Urda, né, lá de Blumenau, nessa juventude que está aí também agora com o Marcelo Labes, que também é um cara que eu gosto muito, escreve bem. Então, assim, a gente tem muita gente, mas muitas vezes esse pessoal não consegue chegar, né? Tirando um ou outro que já é histórico. Como é que é para o escritor, né? Tu que vens de uma área, por exemplo, como a engenharia mecânica, ultrapassar esses limites, assim, né? No caso, tivesse a sorte de ser cronista de jornal, né? Isso dá dá uma visibilidade. Mas é duro também, né? Fazer a literatura e o livro ficar na prateleira. Sim. Normalmente fica na prateleira. No nosso caso, em geral, assim, o comum é o livro ficar na prateleira, né? Eu tenho livros que estão lá em casa, né? Qual é o caminho, né? A pergunta, eu imagino que seja mais ou menos essa, né? Eu busquei muito o caminho do concurso literário. Então, a maior parte dos meus livros é publicado por causa de concursos literários, né, que davam como premiação, né, esse último, Os Mortos de Abril, que foi publicado pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi premiado no concurso da editora, né. O primeiro livro, chamado Insidioso Fato, Algumas Historinhas Cínicas e Moralistas, que são contos, nasce de uma outra circunstância também peculiar. Um dado momento eu resolvi escrever contos, eu vou escrever conto, né? Que conto? Não conheço teoria literária, né? Vou escrever o conto que eu gostaria de ler. E comecei a escrever vários contos, escrever e guardar. E um dia juntei aquilo tudo e tinha um amigo meu de Tubarão, que eu sou de Tubarão, que era... A gente vivia junto, discutindo literatura, fazendo política estudantil e tudo, que era o João Nicolau Carvalho, né, falecido pela Covid recentemente. Ele e a mulher faleceram na mesma semana, inclusive. Mas na época o João Nicolau Carvalho era reitor da UDESC. Mas não por isso, mas por ser amigo, por ser a única pessoa que eu conhecia pessoalmente de literatura em Santa Catarina, porque ele já estava na academia, inclusive catarinense de letras. Eu fui procurar e disse: João, eu tenho aqui essa coleção de contos, eu não sei se tem algum valor ou não, que eu não tenho como avaliar o meu trabalho, especialmente o meu primeiro trabalho. Eu gostaria, sei lá, se tu é o único escritor que eu conheço, se pode dar uma olhada. Ele pegou, deu uma olhada, passou para alguém dar uma olhada, ele disse: manda para o conselho editor da UDESC, que lá ele vai ser avaliado. Mandei para o conselho editor da UDESC, acabou sendo aprovado, só que deu um maior arranca-rabo, né? Porque o presidente da comissão do conselho editorial da UDESC achou uma barbaridade esse tipo de literatura, o cara que fala de sexo, o cara que fala de política, como é de esquerda, como é que uma editora de um órgão oficial do Estado pode publicar uma obra? Vetou. Era o Silveira Júnior.
Aí o João Paulo Silveira de Souza, eu não conhecia nenhum deles, né? Não conhecia nenhum escritor, o João Paulo Silveira de Souza pediu vistas, disse, eu quero dar uma olhada nesse material. Deu uma olhada no material e recomendou a publicação. Aí saiu o livro. Só que antes de sair o livro, eu fui chamado pelo João Nicolau. Estava junto, só nós três, o João Nicolau, eu, ele, na reitoria da UDESC, e o Salim Miguel. Olha, Milka, sabe, tá aprovado, muito bom e tal. Olha, mas esses 4 contos aqui pesa muito, sabe como é, situação, Estado, não sei o quê. Quem sabe tu tira esses 4 aqui. Caramba, é o tipo da situação terrível, né? É uma censura, nitidamente uma censura. Pode até substituir por outros se tiver. Não, ter eu tenho mais, né? Aí pode substituir por outros. E agora aquele dilema, né? Aceita ou não aceita a censura? Né? Por outro lado, era o meu primeiro livro. Né? O meu objetivo era publicar um único livro na vida. Eu queria publicar um livro. Se eu publicasse, eu estava satisfeito. Meta atingida. Né? Aí eu disse, bom, não estão pedindo para alterar nada, né? Conteúdo de texto. É uma coletânea de contos. Se você tirar 4 e bota 4, quer dizer, é uma censura, mas não está interferindo na obra. Aí eu acabei topando. Tirei 4, botei 4, né? Um desses 4 depois acabou sendo publicado na revista Status, né, com um belo destaque, uma bela de uma ilustração, né? Enfim, acabou. Então esse é um caminho, né? Mas o caminho que era um circunstancial, mas o caminho que eu tenho usado muito e é o que eu tenho geralmente dado certo é concurso literário. Talvez porque aí a política não interfira tanto, né? Não sim. sei. Talvez até interfira antes do resultado. Uma vez tido o resultado, já não tem mais interferência, né? E, Rampinelli, essa coisa, isso aí que o Amilcar está falando, quer dizer, quando o cara escreve engajado, militante, né, ele sofre a censura. Como é que lida com isso? O escritor, quer dizer, aí é o seguinte, ou fica no ostracismo ou, né, é um dilema. Obviamente que toda editora não pode ter nenhum tipo de censura. Tivemos censura não só na editora da UDESC, como na editora da UFSC. E a censura é muito velada às vezes. Como coloca o Amilcar, o autor é chamado e é dito, olha, tira isso e será publicado, senão não será publicado. É uma censura. Ou, muitas vezes, um livro tem 2 pareceres favoráveis e um membro do conselho editorial pede vistas, dá um parecer contrário e consegue aprovar a não publicação. A censura é muito complicada. E tem autocensura também, né? E tem também a autocensura, claro. Eu já escrevo de tal maneira para agradar as pessoas do conselho editorial para que o livro vá adiante. Eu diria, o Graciliano Ramos, quando saiu da Ilha Grande, ele conta isso em Memórias do Cárcere, ele agradece ao diretor da penitenciária o tempo que ele passou lá, e foi um tempo terrível, que ele pensou que ia morrer. Tanto é que ele até olhou para o morro e disse, ali você é enterrado. Mas na hora que ele está saindo, não tinha acusação nenhuma contra ele, ele se dirige ao diretor da penitenciária e disse assim, eu quero te agradecer o tempo que eu passei aqui. E vou te agradecer escrevendo sobre o que eu vivi aqui. O diretor da penitenciária ficou apavorado e perguntou para ele, você é jornalista? Ele disse, não, eu faço livros. O diretor da penitenciária chamou o assessor e disse, por que esses cavalos mandam para cá gente que sabe escrever? E deu Memórias do Cárcere. Esse livro maravilhoso. O que é isso? Ele, aqui eu estou censurado, aqui eu não posso fazer absolutamente nada. A mesma experiência do Dostoiévski na Sibéria. Claro. Mas eu vou dar a resposta para vocês. E esse livro que está aí até hoje, contando o que ele passou na Ilha Grande, e que esclarece o que foi uma cadeia do Getúlio Vargas. É incrível. E é como eu falei, essa coisa da literatura e a política, muitas vezes, mesmo que a pessoa não tenha interesse em fazer algum discurso mais militante, acaba fazendo, que é o caso do Vargas Llosa, como falávamos aqui antes, né, escrevendo sobre o General Bolívar, um livro fantástico,
ou A Guerra dos Pelados, que fala de Canudos, talvez um dos livros mais bonitos sobre Canudos. E o último dele, que é Tempos Récios, Esse eu não li. Tempos Difíceis, é sobre a Guatemala, Amilcar. Então. E é maravilhoso. No final, ele mostra toda a ideologia dele contra Cuba, mas o livro em si é muito bom. Ele escreve bem. Então, né? Não, escreve bem. ele tem um livro fantástico. Né? A gente já volta então para o último bloco. Fica aí. Farabundo Martí nasceu em San Salvador em 1893. Foi fundador e dirigente do Partido Comunista Salvadorenho e um dos organizadores da Guerrilha dos Camponeses Indígenas em 1932, que buscava a libertação do sistema de plantations imposto pelos Estados Unidos. Derrotada a guerrilha, ele foi fuzilado em 1º de fevereiro de 1932, a mando dos Estados Unidos. Sua luta inspirou a criação da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, hoje um partido legalizado em El Salvador. Quando a história não se pode escrever com a pena, então ela deve ser escrita com o fuzil. Nació Farabundo Martí, allá en... Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos. E a gente vai dar a dica de leitura, né? Hoje vamos trazer, obviamente, um livro do Amilcar, né? Que é esse, Os Mortos de Abril, que é teu primeiro romance. É o primeiro. É e não é. Eu tenho mais dois romances anteriores a esse, que estão Esse, praticamente digamos, inéditos. que está na crista da onda no momento, né? E tem outro. E é um livro que tem uma peculiaridade, ele escreveu todo à mão, né? Ele fez todo o livro foi escrito ali na canetinha, né? Inclusive essa letra que está aqui, como ele disse, é a letra dele, né? Então é um livro muito legal para ler, a história de um cara que está condenado à morte, e ele vai fazendo o seu diário, dia a dia. E foi assim que ele escreveu. Dia a dia ele foi escrevendo a história do personagem. Então, uma boa dica para vocês. A outra dica é do Valdir, né? O nosso querido professor Valdir, que também está se aventurando no campo da literatura, né? Já escreveu 3 livros já, né? 2. Os Botões da Batina e o Menino que Vê o Mundo. Mas o Evangelho também, né? Que são um pouco de memórias dele, da infância e do tempo que passou no seminário. O Evangelho Manifesto, né, é um pouco também também. mais história. É mais história, mas tem um pouco ali também de literatura. E, então, Os Botões da Batina mostra essa experiência do seminário. Também é um livro muito bom. O Menino que Vê o Mundo também. Então, Rampinelli, hoje, por exemplo, nós vivemos no Brasil um momento de muita fusão com relação às ideias e tal, as ideias de esquerda muito massacradas, né? Não, Amilcar. E como é que tu tens visto esse momento, né? Como escritor, como uma pessoa que relata a realidade, como tem sido para ti viver esse momento em que a gente ter esse carimbo de esquerda, né, pode levar até uma violência física de alguém contra a gente, né? Como é que a literatura vive nesse momento? Tem levado a violência física já, a gente sabe disso, né? É um momento de muita angústia. Eu estou muito angustiado, eu não consigo fazer mais nada. Acompanhando o que está acontecendo, e acontece muita coisa a toda hora, está acontecendo coisas ruins, né? E uma das características que nós temos nos dias de hoje é que a gente anda na rua e vê um monte de carro com bandeirinha e com número de candidato, mas não vê carro com bandeira do PT, com foto do Lula, porque as pessoas estão se retraindo, né? Porque sabem que a violência é iminente, a violência está latente, né? Com 1 milhão de pessoas armadas, civis armados no país, qualquer um pode puxar uma arma e te atirar contra ti, contra o teu carro, contra a tua casa, né? Que já tem acontecido, né? Então isso mostra muito a situação que a gente está vivendo, né? Se olhar na rua, de lavada, um candidato vai ganhar, pelo número de carros, bandeiras nos prédios e tudo, de lavada esse cara vai ganhar. Mas a gente sabe que não é isso, né? Porque as pessoas não estão se sentindo expressando à vontade para se expressar, para colocar a sua marca, né? A sua cor, a sua bandeira, né? Porque está complicado realmente, né? E é muito curioso também, porque hoje a esquerda está marcada, né? Estamos com carimbo na testa e tal, mas caramba,
Essa aqui é uma caneta que eu uso para escrever, tá? Não é Bic, né? Não uso camisetinha. Para o escritor, né? Como é que é escrever nesse momento? Sim, desculpa. Eu pelo menos, teve um momento em que eu achava que o Brasil e o mundo estavam caminhando numa direção única de libertação, de respeito, de pluralidade, né? De tolerância, e a gente não via ninguém dizer eu sou de direita. Menos ainda, eu sou de extrema direita. Não se ouvia falar. Havia uma vergonha das pessoas de se dizer de direita. Que eu acho que ser de direita não é problema. Ser de centro também não é problema. O problema é ser de extrema direita, né? E usar essas teses e o comportamento de extrema direita. Então a gente não vê ninguém. De repente começa a aflorar de 6 anos para cá, na verdade, com Temer, essa coisa começa a acontecer, porque esse cara aí é tão incompetente que ele não consegue fazer nada de novo, ele está fazendo aquilo que o Temer começou apenas, essa é a minha visão, de certa forma eu escrevo sobre isso também nas minhas obras. As pessoas começam a se orgulhar de ser de direita, tinham vergonha de dizer isso, né? Então, eu não sei o que é que vai... Como é que a gente vai resolver esse problema depois do dia 30, né? E especialmente se a coisa continuar a partir do dia 30 do jeito que está, acaba-se o país, acaba-se... Não tem condições. Mais 4 anos dessa situação, depois desses 6 anos que a gente já viveu, é insustentável mesmo para um país do porte e do tamanho do Brasil, né? Eu, pessoalmente, nem sei se eu teria condições de continuar vivendo aqui, né? Porque é muito difícil. E escrever, né, sobre essa realidade. Sim, né? E, Valdir, a gente vê, por exemplo, eu lembro que na época da União Soviética se fazia uma crítica muito grande, né, os escritores que eram muito engajados e tal, na arte, com essa coisa, que esse papo de dizer que a arte não tem que estar num outro patamar, que ela não pode se imiscuir nesse mundo tão prosaico, né, que é o mundo da política, quando que nós já começamos o programa falando, né, toda arte é política, né, até Júlia e Sabrina, né, tem ali uma concepção por trás dela de alienação, né. Como é que a gente resolve isso nesses tempos, né, em que o próprio escritor, como disse o Amilcar, e tem medo de escrever a realidade, né, a gente não tem visto novos escritores tem, mas a gente sabe o quanto que eles são abafados por essa mídia que está implicada em reproduzir o lixo, tanto na música quanto na literatura. É o que aparece, né? E a boa literatura, a boa música, ela fica no porão, né? Será que é medo que o escritor tem? Eu até admito que alguns tenham medo, mas talvez não seja medo. Talvez não tenha medo, apenas não consigam... colocar. Mas escrever, a gente continua escrevendo, né? Eu tenho um monte de coisa escrita. O escritor está sempre escrevendo, né? Não sei aquilo vai publicar, mas não sei se é medo também, né, de escrever. Eu acho que não consegue, por algum motivo e tal. Leon Trotsky tem um livro maravilhoso que eu recomendo, que se chama Literatura e Revolução. E nesse livro ele vai falar da literatura revolucionária a partir da Revolução de 1917. E ele vai dizer, tudo bem, o escritor ele tem a liberdade de fazer a sua literatura, mas a partir de agora a literatura é revolucionária. Por quê? Porque ela vai trabalhar com a luta de classes e nós vamos trabalhar com a ditadura do proletariado, e a literatura tem que estar a serviço disso. Não é à toa que Mayakovsky e tantos outros escritores vão se engajar nesta luta. Eu penso que a literatura ela tem que estar conectada com a realidade, né? No seu tempo. José Lins do Rego, quando escreve sobre o Nordeste, é um primor. E ele vai mostrar como o engenho da cana-de-açúcar do século XVIII e XIX, quando se moderniza e se transforma na usina, para o sertanejo piorou a vida, porque a modernidade é bárbara. Antes ele até era explorado, mas tinha mais vida, porque plantava a sua macaxeira, criava a sua galinha, plantava o seu girimum, pescava no Rio Limpo. Com a modernidade acabou tudo isso e ele vai morar na beira da estrada. E ele agora tem que cortar cana por produção diária, senão ele perde o emprego.
E o José Lins do Rego, por exemplo, esta é uma literatura engajada. Eu até diria revolucionária, porque ela conta a história. E se você quiser entender o Nordeste, leia O Menino do Engenho, Usina, Fogo Morto, o Moleque Ricardo, Doidinho, Os Cangaceiros, né? Pedra Bonita, O Cangaceiro. Então, isso aí é uma verdadeira aula de história que ele vai dizer, olha, assim é a nossa história. E como é que nós mudamos? E ele dizia, Amilcar, alguém perguntava para ele, onde é que você se inspira? Ele dizia, nos cegos cantadores das feiras Os bordelistas. dos domingos. Quando eu quero buscar inspiração, eu vou na feira do domingo, escutar o cego que canta e que trata da vida. Então eu penso, Elaine, que essa é a grande função. E essa literatura, eu até diria, ela é engajada, é militante e é revolucionária. Eu posso fazer um adendo? Eu entendo que quando o Rampinelli trata da literatura engajada nesses termos, ele está, acima de tudo, considerando o primeiro item dessa equação, literatura. Quer dizer, o autor, o escritor, tem que necessariamente estar fazendo literatura. Porque o contrário disso seria cair no panfleto. O panfleto deixa de ser literatura. Aí é propaganda, né? É propaganda, né? E eu acho que a preocupação é, acima de tudo, do escritor que se leva a sério o seu ofício, é fazer literatura. E aí alguns exemplos, o John Reed, quando escreve México Rebelde, que é a história da Revolução Mexicana, tu sente o cheiro dos cavalos passando, né? O tropel dos cavalos, ou quando ele escreve Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. O John Steinbeck, né? As Vinhas da Ira, mostrando o desespero das famílias na depressão estadunidense, e por aí vai, né? O Lima Barreto, enfim, né, os nossos escritores, nossos poetas, Tiago de Mello, né, Neruda, é a vida, né? Então, assim, a literatura é isso, é trazer a realidade da maioria da população, dos trabalhadores. E mesmo quando um cara escreve sobre a aristocracia, como é o caso do Balzac, ele também acaba fazendo uma espécie de autópsia da sociedade. Desnuda, né? Desnuda, tira a roupa da aristocracia. O rei está então, assim, sem querer, ele é um cara engajado, né? Então, a literatura é uma coisa fantástica, né? A gente não pode parar de ler, né? A gente tem que ler. Esse é um recado até para os mais jovens, tem que ler os clássicos, ler os nossos autores, né? Eu estou me lembrando de uma historinha, né, falando sobre a necessidade de leitura, né, e alguém disse, não, mas eu leio sempre. Eu leio. Caramba, eu passo o dia lendo. Eu leio as placas das ruas, eu leio o nome das lojas onde eu passo. Esse é o conceito de leitura. E a leitura de hoje, né? A do WhatsApp. Em quem essa pessoa vai votar. 140 palavras, né? 140 letras. Enfim. Mas enfim, pessoal, o nosso programa vai terminando por aqui, então fica essa dica boa, né? Leiam, né? O Che Guevara já dizia isso aos estudantes, né? Estudem, leem, se informem, leiam coisas bonitas, né? Pra gente fazer esse Brasil ficar bonito de novo, tá bom? Obrigada, Amilcar, pela tua participação. Valdir, a gente volta. Tchau!